Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 5. Nós, de maneira muito breve, precisamos abrir a palavra de Deus. Hoje, uma noite de festa, uma noite de muita alegria, uma noite onde a gente pode agradecer o Senhor pela sua salvação e ver aqui com os nossos olhos, ouvir com os nossos ouvidos o testemunho precioso de cada um que hoje foi batizado nas águas. A grande questão é, isso tudo faz sentido? O evangelho que foi professado, a fé que foi afirmada, tudo isso faz mesmo sentido? Eu pergunto tanto para aqueles que aqui estão, que são servos do Senhor, convertidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo ao Senhor Jesus Cristo, e aqueles também que nos visitam, aqueles que talvez estejam tendo, talvez uma primeira experiência numa igreja evangélica. Talvez seja o caso de alguém aqui. Talvez você já tenha tido até outras experiências, mas você não entende. Você até pensa assim, esses crentes são meio doidos, né? O papo deles é meio papo de maluco. Talvez seja esse o pensamento. A realidade é que todos nós aqui estamos à procura e nós temos uma sede muito grande por paz. Paz. Hoje nós começamos uma jornada, uma sequência de mensagens da Palavra de Deus, cujo título é Viva a Paz. Mas a verdadeira paz começa com aquilo que hoje foi testemunhado, paz com Deus. A verdadeira paz começa com a paz com Deus. Vivemos num mundo onde há muitos conflitos. Estava acompanhando as notícias, não tenho muito tempo, não tenho muita disponibilidade para ficar vendo televisão, mas às vezes a gente pega um flash ou outro ali no YouTube para tentar se atualizar daquilo que está acontecendo. E eu peguei um trechinho de uma situação lá da Ucrânia. Circulou nos nossos meios, no meio da nossa denominação, uma igreja batista que foi bombardeada. Missões Mundiais divulgou isso amplamente. Uma igreja como a nossa, que foi atacada no meio daquele conflito e tudo veio abaixo, pessoas morreram, realmente uma grande tristeza. Mas além disso, queridos, nós vemos não apenas a igreja sofrendo, mas toda aquela população sofrendo, todas aquelas pessoas que vivem em meio àquele campo de batalha, sofrendo profundamente. A guerra, de fato, é algo que traz muita dor. Guerra. E já se vão 4 anos. E às vezes a gente nem percebe. Eu confesso para você que quando eu estava vendo esse videozinho, e o repórter ele falou, já passaram de 4 anos de conflito, eu falei, que isso? Porque a gente vai vivendo a nossa vida, o nosso dia a dia, e a gente se esquece que em outro lugar do mundo tem pessoas sofrendo profundamente. Quando a gente olha, por exemplo, a situação mais recente, lá no Irã, toda a convulsão social, toda a questão dos conflitos armados agora, todo o sofrimento das pessoas que estão envolvidas naquele confronto, a guerra é algo que traz muita dor. Mas você e eu não estamos envolvidos num conflito armado. A gente não está alistado no exército, nós não estamos avançando literalmente contra o inimigo ou defendendo a nossa terra contra um inimigo armado que vem com violência contra nós. Mas ainda assim, o nosso coração é profundamente sedento por paz, o meu e o seu. Você provavelmente chegou até esse lugar e você luta em alguns momentos com a disputa de atenção. Tem alguma coisa que atrai a sua atenção. Você está aqui, mas tem alguma coisa que atrai a sua atenção. E normalmente o que atrai a atenção é aquilo que nos provoca dor. Talvez você esteja preocupado com alguma coisa. Talvez você esteja ansioso com algo. Talvez você esteja sofrendo por alguma situação da sua vida. E eu preciso dizer para você que tudo isso é um reflexo dessa sede que todos nós temos por paz. Talvez você chegue aqui com o coração em guerra. Talvez você chegue aqui com o lar em guerra. Talvez você chegue aqui com os seus relacionamentos no contexto do trabalho ou em outra esfera da vida, repleto de conflitos. Você não experimenta a verdadeira paz. Mas a palavra de Deus, ela nos afirma que nós podemos viver a paz.
O Senhor Jesus mesmo, Ele nos disse, nos garantiu: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Tudo pode estar ruindo ao redor, mas a paz que o Senhor nos concede, ela permanece, e ela é para nós um fundamento inabalável. Onde essa paz maravilhosa, inexplicável, sobrenatural, começa justamente nesse texto, Romanos 5, versículos 1 até o versículo 11. Tudo começa com paz com Deus. Paz com Deus. Diz assim a palavra do Senhor: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Santo Deus, temos diante de nós a Tua palavra. E queremos, ó Deus, mais uma vez, experimentar dessa paz que excede todo entendimento. Ah, Deus, por favor, fala conosco. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que é muito rico e nós gostaríamos até de ter mais tempo para poder expô-lo com mais detalhes. Mas aqui nós estamos diante do fundamento da verdadeira vida de paz que o Senhor nos proporciona, que o Senhor pode e de fato Ele nos oferece no Evangelho. Nós cristãos, nós que conhecemos o Senhor Jesus no relacionamento pessoal, nós podemos experimentar uma paz que não pode ser explicada, não pode ser descrita, uma paz que excede todo o entendimento. É sobre essa paz que o apóstolo Paulo fala aqui nesse texto que nós acabamos de ler. E eu quero que você perceba que nós não podemos, como igreja, eu não posso, como pregador, vir até aqui falar de paz para você, seja você um membro dessa igreja há muitos anos, seja você uma pessoa que ainda não conhece Cristo Jesus, que ainda não entregou sua vida a Jesus, não importa, eu não posso vir até aqui e dizer para você assim, ó, siga essa fórmula, faça esse passo a passo, cumpra essa receita e aí você terá paz. Eu não posso dizer isso. Eu não tenho autorização para dizer isso. Ainda que eu reconheça, queridos, que muitos púlpitos fazem exatamente isso. Vendem fórmulas de coach, da psicologia, da neurociência, vendem meios humanos revestidos de religião, para que você então experimente uma pretensa paz, que no máximo vai durar algum tempo, mas não será permanente, porque não é uma paz fundamentada em Cristo Jesus, que é rocha inabalável.
Não adianta eu vir aqui falar para você e talvez até ter bons conselhos para você, por exemplo, adquirir prosperidade financeira. Com certeza eu também não sou a melhor pessoa para fazer isso. Tem gurus aí muito melhores, não é? E que inclusive são de fato prósperos e ricos e podem falar como conseguiram chegar lá. Mas eu poderia talvez estudar, fazer uma pesquisa, ou colocar no ChatGPT, que é mais fácil, e perguntar um passo a passo para você ser milionário, e dizer para você que para você ter paz, você precisa ter a sua vida financeira estabilizada. E aí você vai ter paz. Mas a realidade, queridos, é que a vida financeira estabilizada não é suficiente para a paz. E que de um outro lado, é possível você viver na pobreza e ter a paz que excede todo entendimento. Na realidade, a paz que a gente vem falar e anunciar aqui, ela é uma paz, queridos, que ela independe da riqueza ou da pobreza. Não importa se você está saudável ou enfermo. A paz que excede todo entendimento e a paz que o Senhor te chama a viver, te convida a viver, ela não depende de nenhuma circunstância. Não depende, como cantamos agora há pouco, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, eu me alegrarei no Senhor, porque Deus é suficiente, porque Deus basta. O fundamento de uma vida em paz, de uma vida que realmente experimenta a paz, é o Senhor. Só que existe uma notícia aqui, que não é tão boa, mas ela precisa ser dada. E a má notícia é: só há verdadeira paz em Deus. Mas Deus, se nós não entregarmos a nossa vida a Ele, Ele está em inimizade conosco e nós com Ele. Essa é a má notícia. Não há uma relação pacífica entre nós e Deus. Não há. É sobre isso que o texto diz, é sobre isso que o texto fala. A relação entre nós e o Senhor é uma relação de inimizade, não porque Deus quis, mas porque nós assim escolhemos. Nós, humanidade, decidimos voltar as nossas costas contra Deus, decidimos nos colocar na posição de inimigos de Deus, e nada pode ser mais tolo e mais perigoso do que se colocar na rota de colisão do Todo-Poderoso, não é verdade? Ah, mas Deus é todo amor. Eu sempre ouvi isso, e de fato Deus é todo amor. De fato Deus é um Deus de misericórdia. De fato Deus é um Deus que acolhe e que recebe o pecador na sua presença. Mas isso não significa que Deus tolere o pecado. Deus odeia o pecado. E porque Ele odeia o pecado, Ele precisa punir com justiça aquele que comete o pecado. Nós não estamos em paz com Deus, a não ser que estejamos justificados pelo próprio Deus. A gente pode dividir o texto em 3 partes, e o nosso tempo urge, então a gente vai ter que ser muito pontual. Mas eu gostaria que você prestasse muito atenção. Em primeiro lugar, o texto nos apresenta a redenção. Note: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Só há uma maneira de termos paz com Deus, e essa maneira significa justificação. Você, membro da igreja, lembra que cerca de 2 meses atrás, um pouco mais que isso, a gente falou sobre justificação aqui. Expusemos à igreja o texto de Romanos 3, a partir do versículo 21 até o versículo 26, e mostramos como o apóstolo Paulo delineia a doutrina da justificação. Você que não lembra, ou você que está aqui pela primeira vez, eu quero que você preste atenção, porque eu preciso explicar isso para você. Não é meramente um termo técnico de teólogos, não é somente uma palavra lá da Bíblia dos crentes, que não tem muita importância. Ela é uma palavra que faz toda a diferença
na minha e na sua vida. Deus é um Deus justo. Isso é um fato, isso é uma realidade. Por mais que talvez você até tenha tido experiências na vida, e que você acha que a solução a essas experiências é você nutrir algum tipo de mágoa contra Deus e de acusação contra Deus, tentando afirmar que Deus é injusto, isso não vai mudar o fato absoluto de que Deus é justo. Deus é justo, ponto. Não há discussão, isso é um fato. Sendo Deus justo, Ele deixará de ser punido, e nenhum ato bondoso, nada aquilo que é virtuoso, deixará de ser recompensado. Deus, que é justo juiz, Ele haverá de enviar novamente seu Filho ao mundo, na terra, para retornar a essa terra, promover a ressurreição dos mortos e realizar o juízo final, onde Ele recompensará cada um de acordo com as suas obras. Legal, pastor, entendi. Deus é justo, então no final Ele vai fazer justiça. É isso. Mas cuidado, porque muitas vezes diante dessa realidade, nós pensamos assim: Deus é justo, então Ele vai fazer coisa boa para mim, porque eu sou um cara legal. Porque eu sou uma pessoa boa. Porque eu sou uma pessoa virtuosa. Agora, nós não podemos nos avaliar na régua do homem. Eu tenho certeza que aqui neste lugar, nesse salão, as pessoas que aqui estão, se comparadas com a média da humanidade, estão talvez ali um pouquinho acima. Talvez você se sinta ofendido com isso. Para você que se sente ofendido, tudo bem, eu acredito, você está bem acima. Talvez te falte humildade, mas você está bem acima. Parabéns. Sabe o que isso significa? À luz do texto da profecia, significa que essa tua justiça, da qual você tanto se orgulha, diante da régua de Deus, ela é trapo imundo. A nossa justiça é trapo de imundície. Pense na sua melhor obra. Pensou? Nela há algo pelo qual você deve pedir perdão. Como já ensinava o pastor Arcis Sproul. Pense na sua melhor obra. Ela não é suficiente para encontrar favor de Deus. Agora, você pensou na melhor. Agora pense na pior. E não adianta dizer que não lembra. E não adianta dizer que esqueceu. Deus, Ele também conhece a tua malandragem. Deus sonda o coração. Você pode conseguir pintar um quadro agradável para quem está ao redor, mas Deus ninguém engana. Deus conhece o que está aí dentro. E quando nós sondamos o nosso coração, obrigatoriamente nós precisamos nos reconhecer culpado, injusto. De um lado há um Deus justo, de outro lado há uma humanidade pecadora, uma humanidade injusta. O que fazer então? Porque se Deus é justo, Ele precisa condenar o injusto. Concorda comigo? Aí entra a justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O que é a justificação? A justificação é a declaração de Deus da nossa justiça. Deus nos declara justos. Aí você rapidamente vai protestar. Não, pastor, não, peraí. Como assim? Se Deus é um juiz justo e Ele diz para o injusto que ele é inocente, então ele deixou de ser justo. Concorda comigo? Está acompanhando? Estamos juntos? Se Deus, Ele diz para o culpado que ele é inocente, quem deixa de ser justo? Deus. Não é verdade? Muito bem. A não ser que
Deus ele faça uma substituição. E é justamente isso que acontece. A justificação, ela só pode acontecer, Deus só pode me declarar e te declarar justo, porque um justo carregou a culpa do meu pecado, da minha injustiça. É o justo pelos injustos, e o nome desse justo é Cristo Jesus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, como também os do mundo inteiro, como diz o apóstolo João na primeira carta, no capítulo 2. Meus irmãos, eu e você somos injustos, somos pecadores, merecemos a condenação eterna, o afastamento permanente de Deus. Não porque Deus é mau, mas porque nós somos assim, nós escolhemos fazer o mal. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele enviou Jesus como um de nós. Jesus viveu vida perfeita, jamais tropeçou, morreu na cruz do Calvário. Ali carregou cada um dos nossos pecados, dos quais nós temos consciência e aqueles dos quais nós não temos consciência. E tendo feito isso, o Senhor Jesus, Ele oferece de graça, porque nós não poderíamos pagar, essa salvação maravilhosa. Nesse versículo 1, queridos, nós temos um resumo da redenção. Podemos ser justificados e recebemos essa graça, essa misericórdia maravilhosa de Deus sobre as nossas vidas, através da fé. Justificados, pois, mediante a fé. Somente assim nós podemos ter paz com Deus. Somente assim a barreira de inimizade entre nós e Deus pode ser quebrada, rompida. Somente assim a reconciliação pode ser selada. Somente assim nós podemos mais uma vez viver em comunhão com Deus. Não é a nossa vida religiosa, não é o cumprimento da ordenança. O batismo não salva, queridos. O batismo é só o sinal daqueles que já foram salvos. A ceia não salva. A ceia é simplesmente um memorial que faz com que o nosso coração volte à cruz do Calvário, onde o Senhor Jesus derramou seu sangue e foi partido por nós. Estar na igreja é muito bom, nós somos uma família, nós estamos juntos, nós experimentamos do crescimento juntos, nós fazemos a obra do Senhor juntos, nós nos apoiamos nas nossas dificuldades, mas ser da igreja também não salva. Meus irmãos, salvação é só em Cristo Jesus, é só em Jesus, porque Ele é o justo que morreu pelos injustos, e somente Ele poderia oferecer a Deus Pai um sacrifício que fosse suficiente para pagar a culpa do nosso pecado. A nossa condenação recaiu sobre Ele, para que a sua justiça pudesse hoje nos cobrir, pudesse hoje nos revestir. E onde havia inimizade, agora há amizade, agora há amor, agora há relação de pai e filho. Antes inimigos, agora filhos de Deus. Temos paz com Deus, e quem realiza isso é Jesus Cristo. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E também por Cristo Jesus, e somente por Ele nós temos acesso, através da fé, à graça maravilhosa de Deus, que é o fundamento da nossa vida. E essa graça, ela é tão fundamental para nós, essencial para a nossa vida, que o texto do versículo 2 termina dizendo assim: e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Queridos irmãos, nós recebemos do Senhor a redenção, nós recebemos do Senhor o perdão, nós recebemos do Senhor a nova vida. E tudo isso nos possibilita ter paz com Deus, hoje e eternamente.
Não nos gloriamos nos nossos bens, não nos gloriamos no nosso conhecimento, não nos gloriamos no nosso prestígio, não nos gloriamos na nossa imagem, nos gloriamos na certeza absoluta de que ninguém jamais nos apartará da mão do nosso Salvador. Tudo começa com a paz com Deus. Nós precisamos terminar. A hora urge e vocês não aguentam mais essa voz horrível. Mas eu preciso alertar você. Que você chegou até aqui talvez com muitas preocupações, com muitas angústias. Somente um novo relacionamento pacífico com Deus é capaz de ressignificar na sua vida todas as circunstâncias. Note que o texto prossegue, eu gostaria de poder falar nos detalhes, mas nós não podemos, dizendo o seguinte, que nós nos gloriamos também nas tribulações. Independente quão profundas elas sejam, quão terríveis elas sejam, nós nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação não nos impede de termos aquilo que verdadeiramente é importante, paz com Deus. A vida em paz, independente da circunstância, só pode ser vivida se ela começar com paz com Deus. E diante desse relacionamento restabelecido com Deus, nós somos a Ele aproximados, e aproximados ao nosso Salvador, independente do que nos sobrevier, nós permanecemos firmes, inabaláveis. Porque o mundo, a carne e o diabo nos atacam, nos afligem, nos prejudicam, mas nada disso jamais será suficiente para nos apartar do amor de Deus. Redenção, mas também ressignificação. A paz com Deus faz com que nós tenhamos novas lentes para encarar o mundo. A pobreza não mais nos mata, não mais nos lança na depressão. A doença não nos arruína. Os conflitos interpessoais não nos lançam no desespero. Porque independente de qualquer coisa, meus irmãos, a hora que eu fechar os meus olhos aqui nessa terra, eles serão abertos pelo próprio Senhor. Paz. Paz. Paz no Coliseu, paz na perseguição da igreja subterrânea, paz daqueles que nesse momento respondem processos injustos por causa da sua fé em Cristo Jesus, em vários lugares do mundo, mas já chegando também à nossa realidade. Paz daqueles que entregaram tudo que tinham, tudo que eram, à luz dos valores desse mundo, para receber de Deus nenhum bem, nenhum centavo, mas paz. A paz com Deus é suficiente para que nós olhemos a realidade com outros olhos. Versículos 6 até 11, o trecho final, detalha como se dá isso. E a palavra é reconciliação. Redenção, ressignificação, reconciliação. Éramos inimigos. Note as palavras que o apóstolo Paulo usa para descrever o que nós éramos. Verso 6, fracos e ímpios. Verso 8, pecadores. Verso 10, inimigos. Percebeu? Essas palavras descrevem como nós nos relacionávamos com Deus. Fracos, ímpios, pecadores, inimigos. O que Deus fez? Aparece 3 vezes o verbo morrer. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Verso 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Diante da morte de Cristo, a nossa morte morreu.
Em Cristo a nossa morte morreu, porque Ele morreu a nossa morte, para que vivamos a sua vida. E agora, como o texto nos classifica, como ele nos descreve, salvos da ira, salvos pela vida de Cristo, reconciliados com Deus, aqueles que receberam a reconciliação. Meus queridos, no Evangelho nós deixamos para trás a velha vida, e deixamos para trás porque é uma vida miserável, é uma vida terrível, porque é uma vida levada pelo vento. Se falta os prazeres desse mundo, vem logo o desespero. Mas no Evangelho a gente pode experimentar uma paz inabalável, porque aquilo que verdadeiramente interessa já foi realizado por Deus em Cristo Jesus. Nós podemos, por Cristo, sermos com Deus reconciliados. Você veio até esse lugar com o coração em guerra? Te falta paz? Você não consegue ter paz? Eu preciso te dizer, hoje tudo isso pode acabar. Toda essa guerra pode acabar. Porque o verdadeiro inimigo das nossas almas já foi derrotado por Cristo Jesus na cruz do Calvário.